A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @igrejas benditas, para estarmos nesta madrugada, mais uma vez, buscando ao Senhor nosso Deus, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Estamos aqui com orações e ministrações da palavra do Senhor. Eu estou aqui para cumprir a missão dessa igreja virtual, @igrejas benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 70, de todos os 12 rebanhos dos benditos, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que irão se assentar no trono. 70 é no horário da manhã, em nossa igreja virtual, @a igreja 70 Santos. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui são 12 rebanhos dos benditos, nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanho, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirma que Ele é o nosso único, bom e verdadeiro pastor. E benditos é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Salmo 118, versículo 26, bendito que vem em nome do Senhor. E Mateus 25, do 31 a 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Gênesis capítulo 1. E em Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou, o Senhor Jesus enviou de 2 em 2 os 70 santos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E é muito importante tudo que nós fazermos, estarmos firmados nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus. Lembrando que aqui, de 00h07, @igrejas benditas, até 1h24 da madrugada, é focada em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Nós deixamos de 1h12 até 1h24 para interagir com vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículo 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Tudo para a honra e glória ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. E todos aqueles que querem levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. Lembrando que nossos templos físicos trabalham com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E todo obreiro recebe seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras Sagradas. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Tudo para a honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E eu estarei fazendo sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, dando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele.
como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então não estamos aqui para ser diferentes. Estamos aqui para verdadeiramente seguir tudo como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que não venha nada do ser humano, nem muito menos do maligno, apenas a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, tanto para nós quanto para com todos aqueles que estão junto conosco agora em um só Espírito. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Estarei dando início à ministração de uma oração para darmos início aos sorteios da palavra do Senhor nosso Deus para o nosso alimento nesta madrugada. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, cobrindo todas as portas, portais e janelas do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e lembrando a todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, as Escrituras Sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, que explicam as cores de fundo do nosso cenário e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E nós só podemos trabalhar com essas 3 fórmulas, porque a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E é por nós termos essas 2 autoridades espirituais que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Tudo para mais uma glória ao Deus. Produção, pega as orações que estão ali em cima, por favor. Para mais uma glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembre-se de escolher o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor nosso Deus, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. Pois nós não estamos aqui acrescentando e nem omitindo nada, crendo no Senhor Deus como está escrito. E todos aqueles que são inscritos ou seguidores continuam a receber orações, mesmo após o término de nossas lives, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês todas as madrugadas. Hoje estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. E o primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, rebanho bendito par de número 6 e rebanho bendito ímpar de número 5. São os primeiros a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês mais uma vez. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir.
e também de compartilharem, convidarem outras vidas para estarem nesta madrugada, recebendo as promessas do Senhor, recebendo a palavra do Senhor em suas vidas e recebendo orações para o lar, comércio, veículo, para seja onde for que vocês estiverem. E o livro é o livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos. Livro de 1 Reis, que contém 22 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. Lembrando que eu interajo mais com os comentários de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, no ministério @MillerOfertaDin. Nessa rede social você vai encontrar o link na descrição. Nas outras redes sociais, abra o meu perfil, vá na aba de seguindo e você irá encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E o livro sorteado é de 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6. 1 Reis, capítulo 13. E para o rebanho bendito ímpar, de número 5. 1 Reis, capítulo 14, para a sua meditação. Não se esqueçam de fazer a sobra para com o Senhor nosso Deus. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, trazendo a palavra do Senhor com orações ao lar, comércio, veículo, seja onde for que vocês estiverem. Vamos à ministração de uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante a live são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 11 é a primeira a ser ministrada nesta live para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome, eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, e que haja agora o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, livrando, limpando e fortalecendo as benditas vidas dos fiéis membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando a todos vocês que para ser membro desta igreja virtual, @igrejas benditas, basta você seguir ou se inscrever, dependendo da rede social, e deixar nos comentários dizendo que eu sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número, e coloca o número de 1 a 12, do qual você escolheu fazer parte. Pois além de estar recebendo, no mínimo, 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, você, com orações, você continuará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E mesmo sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. Estamos aqui para crer nele, como diz nas Escrituras Sagradas. João 7:38. Presta atenção. Vamos à ministração no livro de 1 Reis, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 17. Depois, lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estarei lendo sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. Livro de 1 Reis, capítulo 13, do versículo 11 ao versículo 17. E morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo da
debaixo de um carvalho, lhe disse: És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: Eu mesmo. Então lhe disse: Vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: Não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 13 do livro de 1 Reis, vemos a importância e o cuidado que devemos dar para verdadeiramente estarmos constantemente na presença e na vontade do Senhor. Pois o inimigo usa aqueles de perto, aqueles que deveriam ser os irmãos, os da própria casa. Então é isso que devemos estar sempre atentos. Porque o inimigo mexe na sua emoção e no seu sentimento. Tanto é que o Senhor Jesus deixou claro: guardai os vossos corações. Então devemos buscar meditar com muita atenção, pois a palavra, a ordem do Senhor foi clara. Mas porque agora veio um outro homem se dizendo ser homem do Senhor Deus, falando, alguém que realmente era um profeta velho, mas o que ele estava cometendo? Uma iniquidade gravíssima. Ele mentiu e e exortou o irmão a pecar, a errar, a transgredir contra a palavra do Senhor nosso Deus. Então devemos lembrar sempre que quando é a palavra do Senhor, é conforme as Escrituras Sagradas. Ele nunca vai te enviar alguém para te falar alguma coisa que seja contrário àquilo que ele já decretou, aquilo que ele já determinou. Então tome sempre muito cuidado com esses falsos profetas, essas falsas revelações que muitos aí usam e estão com doutrinas de demônios. Então tomem sempre muito cuidado. Por isso que é importante estarmos conhecendo a palavra do Senhor nosso Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para ser parte dos 12 rebanhos dos benditos do Senhor nosso Deus. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. São os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu prego a verdade, porque eu que prego a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça. Não trago religiões, doutrinas, nem filosofia dos seres humanos, porque a palavra do Senhor, nosso Deus, é viva, vida, vivifica, é espírito, é espada e é fogo consumidor. E vamos ao livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo, que contém 6 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. O abençoado dali falou que quer ser um apóstolo, saiba que primeiro é o Espírito Santo quem chama e consagra a ganhar apóstolo. Mas é uma caminhada muito árdua e muito dura, de no mínimo 12 anos, de muita preparação, muita busca, muita renúncia e muita dificuldade. Jejum todos os dias, orações todas as madrugadas. Então devemos sempre examinar as Escrituras Sagradas, subidas ao monte, exatamente. Evangelismo é muito trabalho, verdadeiramente, mas realmente é muito recompensador quando você persevera fiel, mesmo nas aflições. E vamos ao livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10. 1 Timóteo, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de 1 Timóteo, capítulo 5, para a sua meditação. Estarei apresentando para vocês, antes da ministração, e olha só como é que o Espírito Santo verdadeiramente aparece através da palavra do sorteio. Já vou mostrar para vocês a passagem que saiu. Vou apresentar antes para vocês uma de nossas mais de 50 denúncias, que é material de trabalho para vocês fazerem prova tanto de nós quanto daqueles que falam do Deus da Bíblia Sagrada, para que vocês se posicionem como igrejas do Senhor Jesus. Denúncia de número 60 é a primeira a estar sendo apresentada a todos vocês nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Atenção, são mais de 50 denúncias com valores somados de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 60. E muita atenção com as 4 atividades: a iniquidade, a impiedade, o anticristo e a seita. Porque só uma delas, presente na igreja, causa castigos com maldições em todos que dizem ser dela ou que ela é sua. E examine em Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 a 29, com foco nos versículos 22 e 23, e em Apocalipse 22, versículos 18 e 19, pois esses são apenas algumas das muitas passagens na Bíblia Sagrada
que afirmam isso. E se você ou quem você trouxer para nós, das 12 igrejas virtuais, que provar com base na Bíblia Sagrada que essas afirmações são mentiras e que a sua igreja não tem uma única dessas 4 atividades, iniquidade, impiedade, anticristo e seita, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira proposta com essa mensagem em nossos canais. E lembrando sempre a todos vocês de anunciar essa mensagem de número 21 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras. E vamos à ministração de uma oração para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, estarmos levando a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça ao coração de todos aqueles que precisam e necessitam para terem muita fé também ao se juntar conosco. Oração de número 12 é a próxima a ser ministrada. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação, eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo. Que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação dos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada, junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui mais uma vez. Vamos à ministração no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Testificando o que eu comentei com vocês no livro de 1 Reis, capítulo 13, que foi ministrado, a importância de estarmos atentos aos ensinos de demônios, às falsas doutrinas, os falsos enviados do Senhor Deus, aqueles que são, na verdade, secretários de Satanás e colocam o nome de Deus na frente. E é pelos frutos que estaremos conhecendo a árvore, para que verdadeiramente sejamos conforme diz nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E aqui no versículo 7 deixa bem claro: mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade. Então devemos tomar muito cuidado mesmo com as novas fábulas que mudaram o nome e agora todo mundo está caindo, que é a famosa teologia. Colocaram um nome mais intelectual, que parece ser mais bonito, mas a essência é a mesma daquilo que os apóstolos do Senhor Jesus tanto nos alertaram. Ainda mais quando colocam isso como exigência
para a pessoa poder apacentar o rebanho do Senhor Jesus. Por acaso o apóstolo Pedro fez um estudo teológico? Ou ele foi batizado pelo Espírito Santo, que o ensinou todas as coisas e o caminho que ele devia seguir? Então devemos tomar muito cuidado para não cair nos ensinos de demônios, com uma falsa aparência de santidade, que apenas te leva à condenação. Então devemos buscar meditar na palavra do Senhor nosso Deus e fugir da aparência do mal. Vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho bendito par, de número 12, e o rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que de 1h12 até 1h24 da madrugada é o horário reservado para tirarem as suas dúvidas, interagirem com vocês nos comentários, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos. Livro de 1 Tessalonicenses, que contém 5 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. O abençoado comentou que o curso de teologia é só um aprimoramento do qual é só com base nas doutrinas, nos preceitos, nos costumes, na vontade do ser humano, porque é feito do homem, para o homem e pelo homem. De Senhor Deus de santidade é somente o Espírito Santo, que não habita no meio de tais fábulas religiosas, de costumes, de doutrinas, porque eles ficam tentando buscar coisas que não é da palavra do Senhor Deus do princípio, para poder explicar aquilo que é santidade, de santificação, para poder buscar uma nova fórmula para apagar a verdade. E vamos aqui o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, e do rebanho bendito ímpar, de número 11, livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, para a sua meditação. Não é que depende de cada aluno. Lembra do fugir da aparência do mal? Porque tem espíritos pesadíssimos que trabalham nessa área. E com isso, uma pessoa que não está capacitada, e mesmo uma que esteja, ela sofre uma perseguição muito grande que pode vir a enfraquecer a fé das pessoas. Então devemos tomar sempre muito cuidado. O que tem de ateu se dizendo ser formado em teologia, se dizendo não, né? Realmente formado em teologia, não está no script. Então devemos examinar sempre com muita atenção e cuidado. Bom, eu saúdo a todos com a paz e graça do Senhor Jesus. Vê que se a teologia fosse alguma coisa espiritual, eles saberiam fazer o culto em espírito e em verdade. Então tu pode perguntar a qualquer um professor, o raio que for, que eles não sabem. Até hoje, mais de 90, não sei quantos por cento das igrejas, não encontramos uma que sabe fazer o culto em espírito e em verdade. Que são muitas atividades, muitas etapas que não existem nas igrejas hoje. Exatamente. Vamos à ministração da oração de número 3. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas, com o poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. Em o nome do Santo dos Santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos como, aliás, também nós a vós outros,
Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de 1 Timóteo, deixa clara as dificuldades que aquele que é um líder no ministério do Senhor, nosso Deus, pode vir a passar a... Pode vir não, com certeza vai vir a passar a enfrentar. Mas é importante que ele enfrente essas dificuldades para que ele seja capacitado para ajudar outras pessoas a passarem pelas dificuldades e não desanimarem da fé. Buscarem verdadeiramente crer no Senhor, como está escrito, terem abundância de boas obras e de bons frutos, independente de onde estiver. Como a oração lá do profeta Abacuque, no capítulo 3, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, verdadeiramente continuemos a louvar mais e mais ao nome do Senhor nosso Deus, em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. De 1h12 até 1h24 da madrugada, estarei interagindo com os comentários e tirando as suas dúvidas. Vamos ao livro de 1 Crônicas, que contém 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, que contém 29 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês todas as madrugadas e uma vez por semana, diretamente de cima do monte. Livro de 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21, para meditação dos rebanhos benditos par, de número 2. 1 Crônicas, capítulo 21. E para o rebanho bendito ímpar, de número 1. Livro de 1 Crônicas, capítulo 22, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Produção, pega ali que caiu, por favor. Aí, como meu salário comentou, irmão, eu creio que entendi. Jesus vivia numa guerra contra alguns fariseus que eram contrários, justamente por causa dos costumes deles, das religiões, das vontades, dos achismos, das emoções, dos sentimentos. Preceitos criados pelos seres humanos. Mateus 15, do versículo 7 ao versículo 9. Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está cada vez mais bem longe de mim, e em vão me adoram, porque lhes são ensinadas doutrinas que são preceitos dos homens. Então é isso que devemos estar sempre atentos e tomando sempre muitíssimo cuidado, para que verdadeiramente o Senhor seja prioridade. Porque, como o Senhor Jesus afirmou, toda palavra que não foi plantada pelo Pai será arrancada. Tudo aquilo que não foi plantado pelo Pai será arrancado. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à continuação da ministração. Vamos ministrar uma oração para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E a oração a ser ministrada é a oração de número 9. Para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco, nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam de madrugada. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado e destruindo todo o mal e toda a obra do mal, todo o inimigo que tentasse levantar contra a tua palavra e impedir a sua obra de ser executada com perfeição. E que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo para aqueles que estão buscando ao Senhor Deus junto conosco nesta madrugada, para que eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, mais uma vez. É nesse momento, Edson, que você mostra a profundidade do seu conhecimento, que é muito pouca. Porque você comentou apóstolo Paulo, a qual
Você fala e enfatiza. Ele mesmo diz que a mulher se cale-se, que não tem direito. Então vamos examinar exatamente como está escrito. No caso, o livro de 1 Coríntios, capítulo 14. Aí é um erro de tradução do ser humano. Por isso que é muito importante examinar os textos originais, sem dogmas, sem costumes, sem filosofias, sem nada que venha do ser humano. Porque a tradução correta do verbo em grego utilizado ali seria algo como tagarelar, por causa, segundo a lei. Qual lei? Lei de Leia Frânia, que era uma mulher que interrompia as ministrações no culto do nosso Senhor Deus, e simplesmente para poder falar de coisas alheias. É como se tivesse alguém pregando a palavra e a mulher interrompesse: pastor, gostei da sua gravata, onde você comprou? Irmã, eu amei o seu brinco, me diz onde que foi. Então é por isso que a mulher não tagarele. Tanto é que ele fala: se você quer interrogar, interrogue o seu marido em casa, porque é vergonhoso. Por que era vergonhoso? Porque eram assuntos banais, carnais da terra, que estavam interrompendo a santidade do Senhor nosso Deus. Tanto é que o próprio apóstolo Paulo tinha mulheres que trabalhavam na obra junto com ele. Há diversas cartas que ele direcionou para mulheres também, que trabalhavam na obra do Senhor nosso Deus. Mulheres que tinham igreja na sua própria casa e ela era a líder. Até foi dirigido até elas, até a salvação dos filhos dela, a boa fé dos filhos dela foi dirigido a elas, não ao marido. Exatamente. Tá E vamos aqui. Exato. E aí você está fazendo igualzinho essa mulher, exatamente, trazendo tirando a atenção da palavra do Senhor nosso Deus. E vamos aqui à ministração no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, do versículo 8 ao versículo 14. Então disse Davi a Deus: muito pequei em fazer tal coisa, porém agora peço-te que perdoes a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi, ele disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 21 do livro de 1 Crônicas, deixa evidente a consequência do pecado. Então devemos lembrar que o Senhor perdoa o pecador, mas o pecado não tem perdão e tem consequência. A diferença é que Davi agora semeou a iniquidade do seu pecado com a presença do Senhor nosso Deus. Mas ele ainda teve que passar por aquele processo para que verdadeiramente haja um amadurecimento espiritual, para que o inimigo não venha apontar o dedo para nós e falar que nós não estamos mais aptos, que não estamos capacitados, para que verdadeiramente o Senhor possa vir a ser mais exaltado em nossas vidas. É importante que nós estejamos sempre obedientes, nos apartando de toda iniquidade. O próximo rebanho bendito par, de número 4, e rebanho bendito ímpar, de número 3, são os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado é o livro de Ageu, que contém 2 capítulos. Livro de Ageu, que contém 2 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, Ageu, capítulo 1. E para o rebanho bendito ímpar, de número 2, livro de Ageu, capítulo 3, para meditação. Aí o abençoado aí fez uma pergunta interessante: por que pessoas inocentes morreram se foi Davi que pecou? Porque Davi era o líder, a autoridade constituída e pedida pelo próprio povo. O povo sabia das consequências que iria ter quando decidiram escolher um rei, porque o próprio Deus falou das consequências que haveria por eles escolherem um rei que não fosse o Senhor. Então aí nós vemos mais uma vez a consequência das nossas ações, das nossas escolhas do passado, resultando em coisas no futuro.
Isso aí é muito importante, que você viu que Davi, podemos dizer assim, ele era um presidente, mas Deus construía a responsabilidade todinha sobre tudo que houvesse entre o povo por ele. Agora um detalhe muito importante, que chamou a atenção aí no caso de Davi. A mesma coisa o Senhor Jesus falou isso lá em Mateus 23, versículo 15, que todas as vezes que o seu líder pecar, o Senhor Jesus falou bem claro que vai castigar você 2 vezes mais do que o seu líder. Isso aí nenhum deles falam. Está lá em Mateus 23, versículo 15. Prosélito é o que? Seguidor de uma religião, seguidor de um líder. A palavra do Senhor Jesus, você é castigado 2 vezes mais. Exatamente. Então, se cada um líder, se cada uma pessoa que frequenta um templo soubesse disso, duvido que ela ia botar a cara lá para poder dar mole. Exato. Ela ia botar só seu joelhinho em casa, orar em casa, ia fazer consulta, mas não ia falar assim, eu sou daquela igreja de forma nenhuma, porque se ela estiver errada, você paga 2 vezes mais do que ela. Porque o seu dever e obrigação é examinar o fruto do seu líder antes. Então, por isso que eu preciso examinar as escrituras. Oséias 4, do Senhor Jesus, tá? Palavra do Senhor Jesus. E palavra do Senhor Deus, Oséias 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Mateus 22, versículo 29. Palavra do Senhor Jesus. Errais por não conhecer as escrituras, nem o poder do Senhor Deus. E a oração de número 6, a próxima está sendo ministrada nesta madrugada. E você viu também, no caso de Mateus capítulo 15, versículo 7, Mateus 15, de 7 a 9, que tudo que você faz, o seu dízimo, a sua oferta, tudo pode ser tudo em vão se o seu líder realmente acrescentar alguma coisa e você aceitar. Exatamente. Então é muito sério esse negócio, você dizer assim, eu sou daquela igreja é minha, quem está errando é meu líder, não tem nada a ver não, você vai pagar. Exatamente. E aqui o tal do Edson falou, Cristo fala os ensinamentos e vocês é quem tem a verdade, deixando bem claro, não é que a gente tem a verdade habita em nós, porque a verdade é o nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E Ele e o Pai vêm fazer morada naqueles que amam a Ele. E aqueles que o amam são aqueles que guardam e praticam os seus mandamentos. A gente simplesmente não está acrescentando... 14, 15 e 16, tá lá escrito com todas as letras. A gente não está acrescentando e nem omitindo nada. A gente apenas está examinando e praticando e ensinando a todos vocês exatamente o que está escrito. Não é que a gente tem a verdade. Qualquer um pode ter acesso à verdade. Se verdadeiramente se santificar, se preparar, se renunciar, iniciar a prática da palavra do Senhor, das Escrituras Sagradas. Em 1 Coríntios, Paulo mesmo diz que tudo aquilo que ele aprendeu do homem era tudo lixo, tudo esterco. Não tenta guardar nada do homem, filosofia, fábulas do homem, que é tudo esterco. Exatamente. Não vale nada. Eu quase me ferrei com esse negócio. Exatamente. Vamos à ministração do livro da oração de número 6. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da tua santa palavra sendo ministrada, o teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça, que os teus santos, justos e benditos hão de entrar para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais, e todas essas benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus Cristo, alcançando todas as portas, portais e janelas do corpo, alma e espírito deles, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de Ageu, capítulo 1, do versículo, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Cristo. Versículo 9 ao versículo 15. Ageu, capítulo 1, versículo 9 ao versículo 15. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Selatiel,
E Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Ageu, deixa claro a falta de prosperidade por causa de você buscar primeiro a si próprio, buscar primeiro a si mesmo, as suas vontades, o seu status, a sua profissão, o que você acha, pensa ou imagina, e não buscar a essência da palavra do Senhor nosso Deus, os princípios das Escrituras da Bíblia Sagrada. Pois aqui deixa bem claro que tudo aquilo que eles tocaram não prosperou, porque a promessa de prosperidade não é para qualquer um, e sim para aqueles que obedecem, que guardam e praticam as palavras, os mandamentos do Senhor nosso Deus. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par, de número 8, e rebanho bendito ímpar, de número 7, são os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muitíssimo bem-vindos para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos iniciar a ministração. Vamos ao próximo livro a ser ministrado. É o livro de Tito, que contém 3 capítulos. Livro de Tito, que contém 3 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Como o abençoado comentou ali, infelizmente. Hoje em dia está uma guerra cristão contra cristão por ser de igrejas diferentes. E é justamente isso que a gente vem alertando a todos vocês, porque é aquilo que está escrito. A gente não vê aqui, nós somos a pomba da paz, somos os máximos do mundo. Não! A gente só somos seguidores e praticantes da palavra, do evangelho e da justiça do Senhor Jesus. Mateus capítulo 12. Aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Então vamos buscar meditar na palavra do Senhor nosso Deus, nas Escrituras Sagradas, para que possamos verdadeiramente sermos enxertados na videira viva. Pois aquele que está nele e ele está em nós, esse produz muito fruto. Livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 8, Tito, capítulo 2. E para o rebanho bendito ímpar, de número 7, livro de Tito, capítulo 2. Vamos ao próximo livro a ser ministrado nesta madrugada, a oração a ser ministrada, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E a oração é a oração de número 4, a próxima a ser ministrada. Sejam todos muito bem-vindos, capaz de graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @igrejas benditas. E que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo sendo derramado desde o alto fio de cabelo das cabeças até a planta dos pés daqueles fiéis filhos benditos e amigos do Senhor que estão agora se juntando conosco em um só Espírito, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e serem livres e libertos de todo o mal e toda obra do mal. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E Salvador, Senhor Jesus Cristo. Doze minutinhos depois para as perguntas. Exatamente, teremos 12 minutos, de 1h12 até 1h24 da madrugada, em que estaremos interagindo com todos vocês e tirando as suas dúvidas. Vamos à ministração do livro de Tito, capítulo 2, do versículo 9 ao versículo 15.
Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende, também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 2 do livro de Tito, deixa evidente o posicionamento que alguém liderando, trabalhando na obra do Senhor nosso Deus, deve se posicionar sem pensar no que o homem vai pensar, mas sempre lembrando do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, o que Ele olha ao enxergar para todos nós, para que façamos tudo como se estivesse sendo feito para o nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, com perfeição para a mais honra e glória dEle, através de nossas vidas. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês mais uma vez. E aqui aqui deixa também bem claro, a renúncia daquilo que é lícito e principalmente o abandono daquilo que é ilícito, para que estejamos em santidade e em santificação do Senhor nosso Deus. E o livro de Hebreus, que contém 13 capítulos. Livro de Hebreus, que contém 13 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada para com o Senhor nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vou só mostrar aqui, Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8 é um livro para a meditação de todos nós nesta madrugada. E o Edson escreveu ali, todos que seguram a Cristo foram mortos porque foram contra o sistema religioso e político. Eles foram contra o sistema religioso. O político até tentou ajudar diversas vezes, tanto na parte do Senhor Jesus, em que a liderança realmente política não queria ter feito o que fez com o Senhor Jesus. Eles colocaram toda a conta em cima do povo, porque realmente foi o povo que pediu, crucificam. Foi a liderança religiosa que mandou ele para a crucificação. Da mesma forma, os apóstolos do Senhor Jesus, eles sempre respeitaram as autoridades. Eles não eram contrários às autoridades. Eles eram contrários às atitudes que a liderança religiosa da época, os escribas e fariseus hipócritas, estavam exercendo. Tanto é que foi um político que tirou o corpo do Senhor Jesus da cruz, José de Arimateia, que foi perante o governador para poder tirar ali o corpo do Senhor Jesus Cristo da cruz. Senador, que era senador, José de Arimateia, senador. Vamos à administração de uma oração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5 é a próxima a ser ministrada para a mais honra e glória do Senhor nosso Deus. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos amados. E que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, removendo todo o mal e toda a obra do mal que estiver se levantando contra a tua obra, contra a tua palavra, contra aqueles santos fiéis ao Senhor que estão fazendo a sua obra para com o Senhor nosso Deus. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração no livro de Hebreus, capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 13.
Hebreus capítulo 8, do versículo 7 ao versículo 13. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, pois para com todas as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aqui deixa claro a constituição da nova aliança do sacerdócio. Cadê a teologia aí? Do sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Deixa bem claro, não tem espaço nenhuma para teologia, fábulas dos seres humanos, porque verdadeiramente é importante examinarmos o princípio, a palavra do Senhor Deus, as escrituras da Bíblia Sagrada, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E aqui que está antiquado não é o princípio, o Antigo Testamento completo, e sim a lei de Moisés, a aliança que ele fez especificamente com a tribo de Israel, referente às leis dos levitas, às leis de Moisés, não as leis do Senhor Deus. Vamos aqui aos números de 1 a 7, escolha o seu número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor nosso Deus para a sua meditação. Mas antes eu estaria apresentando para vocês mais uma das nossas mais de 50 denúncias que estamos apresentando a todos vocês para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus, e daqui a pouco estarei tirando as suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus ou sobre uma de nossas mais 50 denúncias. Denúncia de número 59, que eu estarei apresentando agora para todos vocês. Muita atenção! Você tem que ter prazer em fazer o que é verdadeiro e certo, no culto verdadeiro ao Senhor Deus, de adoração em espírito e em verdade, como está escrito em João 4, do 21 a 26. Pois o culto verdadeiro não é para você se divertir ou fazer do jeito que quer ou que você está precisando. E se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo e que a sua igreja está fazendo o culto verdadeiro de adoração em espírito e em verdade ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física ou jurídica a partir da data de lançamento dessa primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 20 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Que palhaçada que esse abençoado está escrevendo aqui, gente. Então é muito importante examinar as escrituras sagradas para não passar vergonha igual certas outras pessoas. Escolha o seu número de 1 a 7 para você receber um livro e um capítulo das escrituras sagradas. Pois não há problema nenhum você errar. O problema é você insistir no erro. Não há problema nenhum em você não saber. O problema é você continuar sem saber. E ainda mais, o problema real é quando você não sabe e quer dizer que sabe. Que aí é um problema realmente severo. Porque você dizer pra quem não sabe nada que você sabe alguma coisa é muito fácil. Mas você falar que sabe alguma coisa pra quem sabe tanto ou mais do que tanto não, né? Porque quem não sabe nada, 0 com 0 é 0. Mas pra quem sabe falar que sabe alguma coisa, pra quem sabe mais do que você, não passa jamais. Escolha o seu número de 1 a 7 para receber um livro e um capítulo da BMW. E ó, a rede social sumiu, não tá aparecendo um comentário aqui nenhum. O abençoado da BMW, que tá devendo a BMW pra gente, apareceu? Com esse nome aqui. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
Tá reclamando aí que só tem 4 pessoas. Vamos lá, vamos sortear os números de 1 a 7 para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O caloteiro apareceu. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Vamos ao... Se você escolher o número 3, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro... Daqui a pouco fala. Vai meditar no livro de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para quem escolheu o número 7. Mas eu só falei a verdade. Chamar ele de caloteiro pega mal. Não pega mal não, porque é verdade. Eu não posso deixar de falar a verdade. Pegava mal o Senhor Jesus chegar na frente dos escribas e fariseus e chamar eles de hipócritas? Não, porque era a verdade. E simplesmente isso, ele falou algo, não cumpriu com a palavra, deu um calote. Ele foi isso que ele fez, abençoado. Não tem como inventar aqui não. Se você escolheu o número... Deu um calote, abençoado. Olha só, tá tudo... Não acabou, tem pouco tempo. Marcado. Ó, eu acho que eu falei errado. Para quem escolheu o número 7, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, para quem escolheu o número 7. Para quem escolheu o número 1, 1 Crônicas, capítulo 21. 1 Crônicas, capítulo 21, se você escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1, se você escolheu o número 4. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 8. Hebreus, capítulo 8, para quem escolheu o número 5, e é uma meditação para todos nós. Então vão deixando nos comentários suas dúvidas, perguntas, com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, que eu logo mais, daqui a pouco, de 1h12 até 1h24, estarei interagindo com todos vocês nessa madrugada, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além de receberem as orações realizadas durante as lives de segunda a sexta, vocês também têm as orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte também por ele. Além de terem a flexibilidade nos horários, desde a madrugada, @igrejasbenditas, a partir de 12h07, na manhã, 12 minutos antes das 7, a Igreja 70 Santos, e na parte da tarde, a partir das 4h48, @AIG 1318 37300, para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, ou que eles é que estão apresentando e praticando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais e a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias para tirar as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso
é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. Lembrando de entrar em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor nosso Deus para a sua região, porque verdadeiramente nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. E agora estaremos dando início à interação com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembre-se de deixar nos comentários suas perguntas, suas dúvidas, para mais uma glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Exatamente. O abençoado aqui comentou: as pessoas que seguem a Jesus hoje em dia seriam as mesmas que estariam pedindo a crucificação dele se tivessem naquela época, porque é um povo gado que faz o que os líderes mandam. E uma correção: as pessoas que seguem as religiões que dizem ser de Jesus hoje em dia estariam com essas atitudes. E um outro ponto também muito importante que você chamou, porque é um gado que faz o que os líderes mandam. Devemos lembrar que rebanho e gado é diferente. O Senhor Jesus nos chama de rebanho, que é algo tratado com carinho. Ele não nos chama de gado, como hoje as religiões tornaram o povo. Como o Senhor Jesus nos chama de comerciantes. Eles transformaram o povo hoje na mercadoria. E justamente por causa dessa falsa aparência de santidade, essa manipulação religiosa dessas grandes seitas, fizeram com que as pessoas se afastassem mais e mais da verdade, ao ponto que, assim como o povo daquela época, não seriam capazes de enxergar nem se o próprio Cristo reencarnasse na frente deles. Pelo contrário, estariam gritando lá mais uma vez: crucifica, crucifica, crucifica. Exatamente, por esse motivo, eu como empresário na época, eu via esse negócio, eu ficava desesperado. Falei: como é que pode esses caras? Esses caras estão querendo só tomar meu dinheiro, porque verdadeiramente de Bíblia eles não têm nada. Exatamente, ele foi justamente começar a examinar a Bíblia Sagrada para poder provar que era todo mundo mentiroso, acabou se convertendo e verdadeiramente mudando completamente a história da vida dele. Para mais uma glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aqui o abençoado pediu para poder examinar livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 5 e 6, que está escrito assim: toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso ou tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar véu. E aí é muito importante examinar todo o contexto das Escrituras da Bíblia Sagrada para que verdadeiramente possamos compreender o que se passa nessa passagem. Eu vou falar com esse abençoado aí da forma bem grosseira para ele poder entender. Você sabe que é uma diferença orar é uma coisa, oração é outra, ministrar a palavra de Deus é outra coisa, pregar é outra coisa, evangelizar é outra coisa, anunciar o evangelho é outra coisa, boa nova é outra coisa. Exatamente. Quer dizer, gente, do que isso está falando? Porque até agora aí está falando no caso da mulher orar dentro do templo. E aí, vamos lá, nós estamos voltando já de volta realmente para o princípio do Antigo Testamento. Então é isso aí, só para você poder ver que mesmo hoje, se ela estivesse orando, você poderia ainda jogar uma dessa. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria ao Senhor Jesus. O abençoado perguntou: qual é a diferença de poder e autoridade? Opa, muita coisa, você pode ter certeza. Porque o poder, eu posso construir uma rua onde eu quiser. Mas se a autoridade lá, que é o prefeito, não permitir, eu não vou construir de forma nenhuma. Mas eu tenho condições, porque o poder é condições, eu posso fazer. Eu tenho condições de poder fazer. Mas se a autoridade não liberar a caneta lá, eu não vou fazer nunca. Exatamente. Essa é a diferença grandíssima, tá bom? Exatamente. Porque você ter a opção de fazer, ter como fazer, não necessariamente você tem a autoridade justamente para poder ser feita. Você tem condições, você tem poder para fazer. Poder você tem. Agora você não tem autoridade para poder fazer. Aí ele perguntou um exemplo. Na prática cristã, como é? Então, na prática cristã é isso aí. Por exemplo assim, você tem poder para poder administrar um templo religioso. Você tem poder para isso. Por que? Você tem condições, você tem dinheiro, você tem tudo para poder montar. Mas a autoridade você só adquire ela através do tempo. Mas você não tem tempo determinado para isso. Quer dizer, é necessário no mínimo 20 anos. E como é que você, agora, o fato de você conhecer, saber tudo, não te dá o direito de exercer. Então, o poder, quando você tem, é o quê? Você já sabe de tudo, sabe tudo como fazer e tem condições de poder fazer tudo. Mas você não tem autoridade, porque a autoridade é só através do tempo.
Entendeu? Você precisa do tempo para poder realmente você poder exercer. Aí o que você vai fazer? Vai ter que contratar uma pessoa que tenha esse tempo para eles poderem realmente ministrar aquilo que você sabe fazer. Exatamente. Por exemplo, nosso sacerdote apóstolo, no início da caminhada dele, por mais que ele já tivesse mais conhecimento, ou seja, ele tivesse mais poder que os outros, ele ainda assim se sujeitava aos outros que tinham mais tempo, ou seja, mais autoridade do que ele naquela época. E aí o abençoado perguntou: disseram que não posso ser cristão sendo judeu. Vamos lá, primeiro ponto, cristão é bom que ninguém seja, porque cristão é um apelido, uma chacota colocado nos seguidores do Senhor Jesus. O que você deve ser é santo, assim como você aprende no judaísmo que é santo, porque o Senhor, vosso Deus, é santo. Então, no Novo Testamento você só é santo através do Senhor Jesus. Exatamente. No Novo Testamento. Agora, se você está no princípio, que eu vou dizer o princípio, que é o Antigo Testamento, você permanece sendo um santo, tá bom? Exatamente. Se você é judeu, você permanece sendo um santo. E aqui, tirando a dúvida ali que o Luiz Carlos comentou, ou você segue a lei de Moisés ou a graça de Cristo. Ser judeu não necessariamente é seguir o judaísmo, deixando isso bem claro. Exatamente. Então, isso é uma coisa, outra coisa é outra. Tudo que, por mais que você não entenda que todas elas são separadas, não vai se juntar porque você não sabe. E eu já vou responder essa pergunta, deixa eu só responder esse aqui que ele mandou primeiro. Se o Espírito Santo de Deus influencia no comportamento e convicção do povo, então por que ele usou líderes como Moisés para convencer o povo a fazer o que ele queria? Não há possibilidade de que Moisés tinha inventado o que falou com ele? De forma nenhuma, eu vou te explicar até por quê. Você pode ver que os mesmos sinais que Moisés fez através do Espírito de Deus, ele fez todos os sinais, eles fizeram também o mesmo sinal. Mas quando eles viram realmente o poder de Deus, certamente os feiticeiros correram todos eles. Exatamente. Então pronto. Porque... Pode continuar. Vai terminar? Então, eles correram tudo, você ver então. Então Moisés ali, fala coisa aqui fica meio difícil, porque é um estudo muito profundo. Exatamente. Porque na verdade, vou te falar bem claro, Moisés o tempo todo ele estava como o único Deus. Moisés estava como Deus, porque só Deus tem profeta. Moisés tinha um profeta também que era o irmão dele. Tá bom? Então o negócio é para tu ver como é que é a situação. É mais complexo do que dá pra gente explicar em 5 minutos. Porque há autoridade e poder na terra construída por Deus e já está tudo julgado. Não vai mudar porque você não sabe como é que funciona tudo isso. Exatamente. Sem contar que o Senhor usou Moisés para poder falar com o povo. Ele não usou Moisés para convencer o povo. Porque quem convence é o Espírito Santo nosso Deus. Mas ele deixou Arão para poder convencer o povo, tá bom? Para poder falar com o povo. Não, porque o Arão, certamente, ele tinha uma linguagem melhor, né? Aí o abençoado dele é melhor. E o abençoado que perguntou: por que não consigo praticar, fazer, por exemplo, igual os apóstolos, sair nas ruas curando, tipo, eu tenho fé? Será que é por causa dessa geração má? Não. Aí vem agora, é aquilo que estamos falando aqui agora: autoridade, poder e tempo. Exatamente. São 3 coisas, distintas uma da outra. Autoridade é uma coisa, poder é outra e tempo é outra. Então, quer dizer, a autoridade você adquire através do tempo. Também o poder, dependendo do qual, também tem tempo também para você poder levar isso. E aí vem a outra parte que você verdadeiramente quer fazer as curas. Então, os sinais seguirão os que crerem. Então, quem crer no Senhor Jesus faz as mesmas obras que ele fazem. Você poder fazer esse tipo de sinais, é necessário que você esteja compromissado, não tem um compromisso com a obra de Deus, mas se você está compromissado, o quê? Tem algo que você, por exemplo assim, suponhamos, né, você dá quentinho o povo, quentinho o morador de rua, lembre-se bem, quentinha todos os dias, não é você dando uma vez por semana ou 2 vezes por semana, que você vai dizer que você agora está nesse ministério, não. O ministério, aí sim, aí você já consegue caminhar como o Senhor Jesus falou em Mateus 25. Você já começa a ficar ali, porque você está servindo dentro daquele contexto que o Senhor Jesus falou bem claro, que aquele que vai entrar no céu é aquele que está dentro daquele contexto, servindo os necessitados. Entendeu? É por aí que você começa. Ou então você tem que fazer assim, cola com um cara que nem eu, que você com certeza vai começar a fazer os sinais, tá bom? Exatamente, mas também tem que tomar cuidado para poder não ficar se apegando muito aos sinais e acabando indo correr para outro lado, para os outros espíritos. Então, Apocalipse, capítulo 16, de versículo 12 ao 14. Então, o negócio é muito importante. Mateus capítulo 7, Jesus falou bem claro, né? Em meu nome, muitos vão expulsar demônios, profetizar, curar os enfermos, fazer sinais e prodígios e maravilhas, mas não tem parte comigo. Examinar os seus frutos. Então, quando manda examinar os frutos, eu vou procurar olhar o que o tempo que o abençoado tem, a autoridade que ele tem, o poder que ele tem, e eu vou encontrar se ele é ou não é.
Aí o abençoado perguntou, para onde vão os mortos logo após morrerem? Para onde vão os mortos? Em primeiro lugar, boa pergunta tua. Muitos lá que se dizem assim ser espirituais não entendem, mas eu estou entendendo o que você perguntou. Porque entenda bem só, se você já está em Cristo Jesus, a palavra dele, você não morre mais. Pronto. Não há. Agora é uma coisa hoje que mais de 90% da população hoje vai ser presa eternamente, porque o Senhor Jesus tem duas coisas lá esperando eles. Ó, a vida eterna livre ou a vida eterna preso eternamente. Por quê? Você vai sair desse corpo que você tem agora e você vai receber um... Porque o que morre é só esse corpo só, tá bom? E você vai receber um outro corpo incorruptível. Se você passar, se você for aprovado. Se você não for aprovado, você vai ficar sem esse corpo que está aí e vai ficar preso o seu espírito eternamente num lugar que esquenta muito, diz que é muito quente o negócio lá. Exatamente. Tá, então o Senhor Jesus, assim como ele tem o caminho estreito e tem o caminho largo, a mesma coisa lá. Tem uma vida eterna esperando os crentes e uma vida livre para aqueles que foram aprovados esperando eles. Então, lá, bode e ovelha, Mateus 25, bode e ovelhas, mas o bode vai ficar preso no fogo. A ovelha não, a ovelha, que são nós que fizemos a vontade dele, vão ficar livres eternamente, tá bom? Então, aí, não morre mais. Exatamente, o abençoado comentou. Às vezes me sinto só no sentido fisicamente, igual a Adão, mas eu corro para a palavra. Quero que tu me ensine, apóstolo. Parece que Jesus ficou 30 anos aprendendo e só nos 3 anos houve grandes maravilhas. Não foi bem assim, não. Não foi não. Com 12 anos de idade eles já estavam no templo, certo? E com 12 anos de idade ele já estava já num processo de jejum para poder ter menos 20 anos, para poder se tornar um sumo sacerdote, tá bom? Exatamente. Então, agora quer dizer, eu para poder te ajudar é necessário que você seja meu discípulo. E você sendo meu discípulo, conosco no privado. Então, você sendo meu discípulo, tem orações que você vai fazer sendo meu discípulo, e aí sim o sinal vai começar a chegar a você, porque de quê? No mundo espiritual vai entender que você é meu discípulo. Glória a nossa vai entender que eu sou seu sacerdote e sou responsável por você. Onde é que está isso? Hebreus 13, versículos 7 e 17. É líder e guias, não é pastor não. Que tem Bíblia adulterada que colocaram o nome de pastor lá, mas não é pastor que está lá não, tá? Exatamente. Pega uma Bíblia de estudo que você vê que é guias ou líderes. Pessoal, a voz dele tá na velocidade 2.0, porque o tempo tá curto e já tá acabando. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, aqui no @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7 horas da noite no @MillerOfertaDia. Vai no privado lá e pronto. Aí o pessoal comentou, chamei um cara pra me doutrinar na palavra, ele correu. Mas nós estamos aqui presentes sem correr, fixamente. E entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, que a nossa produção vai retornar o contato, para que você saiba como se tornar um discípulo do nosso sacerdote e apóstolo, para ser instruído na sã doutrina, palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aquele que quiser se ensinar, manda nós examinar ele para ver se ele tem condições de te ensinar, tá bom? Se ele já correu quando foi pedido para poder ensinar. E eu agradeço muitíssimo a presença de vocês aqui. Vocês daqui de Brasil, vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Rússia, Bangladesh, México, Estados Unidos. E de todos que ainda não sabemos, que acompanham nossas lives segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MillerOfertaDia, e aqui de meia-noite 7, @Igrejas Benditas. Aguardo vocês nas próximas lives. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e meu muitíssimo amém.